A nota técnica do SEI número 19 trata da opinião do leitor sobre redistribuição de renda. É uma nota escrita em conjunto por mim, pela Marta Hetti e pelo Eduardo Lazari. O nosso ponto de partida são pesquisas de opinião feitas com brasileiros sobre esse tema. Eu já vou começar a compartilhar um primeiro gráfico. Essa primeira figura ela exemplifica bem o nosso ponto de partida, porque ela mostra um padrão que é encontrado em todas as pesquisas de opinião que a gente usou. Tem várias formas de se perguntar para o entrevistado o que ele pensa sobre a distribuição. E a figura dá 4 exemplos de frases com as quais o entrevistado diz se ele concorda ou discorda. Cada cor da barra informa uma parcela de respostas. Então aqui, por exemplo, ele mostra a parcela de respostas concordando com a afirmação. Em verde, é a concordância parcial, se o entrevistado concorda em parte. E os tons de azul aqui é se o entrevistado discorda dessa afirmação. Tem 4 tipos de frases aqui. O primeiro diz sobre a obrigação dos governos em diminuir a diferença entre ricos e pobres. Então, meio que o apoio ao papel do Estado para endereçar esse problema da desigualdade. A segunda frase diz sobre se o governo deve aumentar impostos de pessoas ricas. Então, ele menciona esse grupo de pessoas que pagariam pela redistribuição de renda. E o terceiro, se a ideia de progressividade, né? Se quem ganha mais deveria pagar uma taxa maior de impostos. A quarta frase fala sobre se o governo deveria aumentar impostos de maneira geral para garantir esse gasto social. Então, o ponto de partida é o seguinte: nessas 3 primeiras frases tem amplo apoio à redistribuição. As pessoas, no geral, apoiam esse papel do Estado na redução da desigualdade e apoia que isso seja feito pelos impostos dos mais ricos. Aqui, impostos de maneira geral, mas principalmente a gente está tratando aqui de impostos progressivos, como o imposto de renda. Mas a quarta barra mostra um padrão bem diferente, que é a população rejeita bastante a ideia de se tributar aumentando a carga de impostos de maneira geral. Aqui, por exemplo, não se fala em quem o imposto incidiria, e esse apoio cai muito quando não se fala que grupo essa tributação afetaria. Então, parece que a população é muito avessa à possibilidade de pagar mais imposto e de aumentar a carga tributária de forma geral. Esses gráficos aqui, eles são úteis para a gente dar um passo atrás e entender por que esse padrão existe nas pesquisas de opinião, ou seja, por que a população parece apoiar o papel do Estado e apoiar a redistribuição de forma geral e abstrata, mas quando se fala em elevar a tributação, especificamente sobre a população é muito contrária a essa ideia. Os 2 gráficos, na verdade, usam dados da América Latina, no geral, e além da amostra total, a gente mostrou dados só do Brasil. Então, dá para comparar esses dados do Latino Barômetro, a amostra total, com os dados só do Brasil. E são 2 gráficos. O primeiro, aqui à esquerda, mostra a percepção sobre a distribuição de renda no país. Então, se o entrevistado julga essa distribuição ser injusta ou justa. Aqui, por exemplo, em amarelo, indica a parcela dos que acham muito justa a distribuição. Em azul, seria muito injusta ou injusta. E aqui à direita, a percepção sobre o nível de impostos. Em que medida a população acha que esses impostos são muito baixos ou muito altos. Para concluir dessas 2 figuras, parece que a população reconhece que a distribuição de renda é muito injusta, que a grande maioria da população, tanto na América Latina quanto do Brasil, mas especialmente do Brasil, vê que a distribuição de renda é muito injusta no país. Ao mesmo tempo, a percepção dos impostos é que eles já são excessivos, no geral. Os impostos são vistos como altos demais ou altos pela maioria da população na América Latina, mas especialmente no Brasil. Então, a população se vê pagando uma taxa já excessiva de impostos. A importância dessa figura 4, a gente selecionou 2 formas diferentes de medir a preferência para a distribuição, é que ele mostra o apoio em cada percentil da distribuição de renda. E aqui a percentil é uma forma de você representar a distribuição de renda numa escala contínua. Então, se a gente pegar a distribuição de renda e ordenar as pessoas aqui à esquerda do mais pobre e à direita ao mais rico, e dividir em 100 partes igual, a gente vai chegar nesses percentis da distribuição. Então, nesse gráfico, esse eixo X representa os percentis de renda do país. Ele vai de 0, onde a parte mais pobre da população, até 100, que é a parte mais rica da população. Esses 2 gráficos mostram o apoio a 2 frases diferentes que medem a preferência para a distribuição e mostram esse apoio em diferentes faixas de renda. No primeiro gráfico, esse à esquerda aqui, ele mostra para cada faixa de renda a ação do Estado na redução da diferença entre ricos e pobres. É uma forma de medir cuja frase é a ideia da intervenção estatal na desigualdade de renda. É possível ver aqui que esse apoio é alto em todas as faixas de renda. Então, parece que independente se a pessoa é rica ou pobre, ela tende a apoiar essa política. No segundo gráfico, tem o que a gente mede aqui, é o apoio a se tributar os ricos para reduzir a desigualdade de renda.
Da mesma forma, o apoio continua alto, apesar de ter alguma relação com a renda do entrevistado, é uma relação fraca, então mesmo os mais ricos aqui parecem apoiar a redistribuição de renda, no caso, essa tributação progressiva. Por que esses gráficos são importantes? Porque na literatura tem um grande debate acadêmico sobre como é a formação da preferência por redistribuição de renda. E o modelo mais conhecido e mais usado na academia supõe, basicamente, que as pessoas pensam no próprio bolso para formar sua preferência. A ideia por trás é que as pessoas tentam antecipar o efeito da política do ponto de vista individual. Então, a pessoa tenta estimar se ela vai ganhar ou perder com aquela distribuição. O resultado disso seria que os pobres tenderiam a apoiar a redistribuição e os mais ricos tenderiam a rejeitar ela, simplesmente porque os mais ricos pagariam mais imposto e os mais pobres provavelmente ganhariam parte do orçamento para financiar esse gasto social e os mais pobres se beneficiariam desse gasto social. Então, essa é a expectativa do modelo mais convencional, que é mais discutido na literatura. Só que, como a gente está vendo aqui, esse modelo parece não se verificar nas pesquisas de opinião. Tanto o apoio à ação dos governos na desigualdade, tanto o apoio à tributação progressiva, parece que são altos em todas as faixas de renda. Então, parece que tem alguma incongruência entre a expectativa do modelo mais convencional e esse resultado achado em pesquisas de opinião. Espero que quem está assistindo essa entrevista possa perceber o que está acontecendo. Será que o modelo está errado? Em que medida ele está errado? Será que as pessoas realmente não votam pensando no próprio bolso? Será que os ricos realmente estão dispostos a pagar mais imposto, como parece mostrar esse gráfico aqui à direita? Uma parte importante dessa nota técnica, ela explora, para tentar entender o que está acontecendo, essa dimensão perceptiva sobre a distribuição de renda. Então, onde será que as pessoas acham que elas estão na distribuição de renda? Será que as pessoas se veem como ricas ou pobres? Essas pesquisas de opinião também costumam incluir uma pergunta que mede exatamente isso. Numa escala de 0 a 100, é perguntado onde ele acha que ele está na escala da distribuição de renda nacional. Então, o 0 seria o mais pobre do país e o 100 seria o mais rico do país. Essa figura aqui tenta mostrar a distribuição de respostas e, como a gente tentou mostrar aqui, parece que tem uma concentração de respostas sobre exatamente o ponto médio, a mediana da escala. Então, parece que mais de 20% da população responde exatamente que está no ponto 50. Então, tem um acúmulo de posições subjetivas bem no meio da escala. E também tem muita gente que se considera bem na base da escala, perto do ponto 10 ou 0. Então, no geral, parece que a população se vê como de classe média, ou estando ali na metade da distribuição de renda, ou na base da sociedade. E tem algumas explicações para esse fenômeno, que não é só um fenômeno que acontece no Brasil, mas também em várias partes do mundo, na maior parte dos países em que essa pergunta é feita. E o que acontece é que uma das principais explicações é que as pessoas partem do próprio cotidiano delas, então as pessoas inferem a respeito da própria posição na distribuição de renda com base nas experiências do cotidiano delas. Então, as experiências do trabalho, as interações estabelecidas perto da vizinhança, são tomadas como parâmetros para a pessoa se ranquear na escala de renda do país. Por causa dessas interações serem com pessoas muito próximas a elas, com níveis de renda parecidos, ela acaba achando que ela está sempre entre iguais, entre pessoas muito semelhantes e acaba se vendo como uma pessoa que é um brasileiro médio, ou uma pessoa que está exatamente na mediana da população. Essa é uma das explicações de por que a gente vê essa concentração de posições subjetivas exatamente na mediana da escala, e por que então as pessoas tendem a se ver como de classe média no geral. E tem outra explicação de por que as pessoas tendem a se ver como mais pobres do que a média. Claro que a maioria se vê como de classe média, mas também tem uma boa parcela da população que se vê como pobre. E essa explicação tem a ver com essa outra figura aqui, que mostra a resposta dos entrevistados quando eles são perguntados sobre que renda eles acham que uma pessoa rica ganha. Na verdade, é a renda que o entrevistado acha que seria necessária para fazer parte dos 10% mais ricos da população. Esse gráfico tem uma escala um pouco diferente, na verdade, uma escala que a gente chama de exponencial ou logarítmica, mas dá para entender aqui pelo eixo X, aqui é 100, aqui é 10 mil, aqui é 100 mil, que a grande maioria acha que precisa ganhar pelo menos 10 mil para fazer parte dos 10% mais ricos da população. Mas tem uma parcela relevante aqui, mais de 10%, que acham que tem que ganhar 100 mil ou 1 milhão para fazer parte dos mais ricos
do país. E o que essa figura tem a ver com essa anterior? As pessoas, elas formam um estereótipo de pessoas ricas no país, às vezes assistindo à televisão ou tendo acesso a pessoas famosas que são estereótipos muito raros, com padrões de vida muito raros. Elas têm tanto acesso a esse estereótipo que começam a achar que esse padrão de vida que elas veem nas pessoas famosas ou nas pessoas em novelas, por exemplo, são mais comuns do que elas realmente são. Então, ao supor isso, supor que esse padrão de vida, que claramente é muito distante da maioria da população, ao supor que esse parâmetro e esse padrão de vida é mais comum, elas se veem muito distantes desse padrão e desse parâmetro, e por causa disso se veem como mais pobres. Então, a pessoa que acha que para fazer parte dos 10% mais ricos precisa ganhar 1 milhão, por exemplo, tende a se ver muito abaixo desse valor, desse patamar, e se vê como muito mais pobre do que ela realmente é. Então, por isso que a gente vê também uma proporção alta de pessoas que se veem como pobres. E quanto mais alta ela estima a renda necessária para pertencer à categoria dos ricos, mais baixa ela tende a se ver nessa escala da posição subjetiva. Eu vou um pouco arrematar essa discussão do que significa essa percepção sobre os ricos e sobre a própria posição na distribuição de renda um pouco mais para o final, e o que significa essas percepções sobre o assunto principal da nota, que é a preferência por retribuição no Brasil. Mas antes eu vou falar sobre o resultado de um experimento que a gente fez nessa nota, e um experimento basicamente, em vez de a gente ter uma amostra representativa do país com um questionário único, a gente pega essa amostra e divide em 2 partes e dá um questionário para cada uma. Então, parte da amostra recebeu uma pergunta com uma certa informação e parte da amostra recebeu essa mesma pergunta sem essa informação. A ideia de um experimento é que você divida a amostra em 2 ou mais partes, depois compare essas 2 amostras diferentes, são amostras perfeitamente comparáveis entre si, porque as 2 partes da amostra são representativas do país. Esse gráfico compara essas 2 partes da amostra, sendo que uma parte recebeu um enunciado de que a política em questão seria a redistribuição sem um custo explícito, sem a menção ao aumento de imposto. Então, aqui a gente vê que 75% da população concorda total ou parcialmente com essa ideia do Estado endereçar o problema da desigualdade de renda e diminuir as diferenças entre ricos e pobres. Mas quando a gente menciona o aumento de um imposto, sem mencionar exatamente sobre quem esse imposto recairia, aqui é a parte da amostra que recebeu o custo, né? O apoio cai muito, então vai de 75% para menos de 50%. Então parece que esse custo é o que define se a política vai ter aprovação majoritária ou minoritária. Além desse primeiro experimento, a gente fez um outro experimento também brincando com essa ideia sobre o que significa ser rico no Brasil e quem pagaria pela redistribuição de renda. Também dialogando com essa ideia de que é o custo que define se a redistribuição é majoritária ou minoritária. Dessa vez, a gente dividiu a amostra em 3 partes, que são 3 partes comparáveis. As 3 representam o país. E a gente compara os resultados aí, de novo, mostrando o apoio em cada faixa de renda. São 3 frases diferentes que os entrevistados se posicionaram a respeito. Então, a primeira frase fala sobre a ideia de tributar os mais ricos para financiar o gasto social. A segunda frase fala de tributar quem ganha mais de 10 mil reais por mês. E a ideia de a gente fornecer um critério objetivo de renda, usando aqui esse limite monetário, né, 10 mil reais, é justamente reduzir a incerteza sobre quem seriam os mais ricos do país. Em vez de usar um critério mais abstrato e subjetivo, que é essa ideia de ricos aqui, a gente usa um critério um pouco mais objetivo, que é falar para o entrevistado que o imposto recairia sobre quem ganha mais de 10 mil, e usando esses critérios mais objetivos, os entrevistados conseguem saber melhor se ele seria ou não impactado pelo imposto. A terceira frase aqui usa também um critério objetivo, mas um limite de isenção muito mais baixo. A gente usa um imposto que recairia em quem ganha mais de 2.400 por mês. É um imposto que é parecido com o limite de isenção do imposto de renda atualmente no Brasil. Bom, voltando aqui para o imposto sobre quem é rico no Brasil. A gente já falou que tem uma aprovação majoritária e não depende muito da renda. Quando a gente usa um critério monetário objetivo, mas com limite de isenção mais baixo, parece que a relação da preferência com a renda começa a mudar um pouco mais claramente, mas ainda tem muito pouca relação entre a renda e a preferência. Então, tanto os ricos quanto os mais pobres parecem apoiar essa política
política, também principalmente porque nessa amostra quem ganha mais de 10 mil é uma parte muito pequena da amostra que não seria muito representativa. Mas quando eu uso um limite de isenção muito mais baixo, parece que finalmente a gente chega naquela expectativa do modelo mais convencional da literatura de que o apoio à redistribuição opõe ricos e pobres. Então, os mais ricos aqui, eles rejeitam a política, os mais pobres também rejeitam, mas em menor proporção. Então, dá para ver um pouco mais nitidamente aqui uma certa diferença entre a opinião dos ricos e dos pobres sobre a redistribuição. Então, parece que usar esse critério monetário objetivo, a gente reduz um pouco a incerteza sobre quem pagaria pela redistribuição de renda. Bom, a gente tentou mostrar nessa nota que as pessoas apoiam a isenção da classe média, porque acham que a classe média não deveria ser tributada, porque já paga imposto demais, e a população em geral apoia taxar os mais ricos. Acontece que os considerados ricos são uma parcela que, na verdade, corresponde a uma parcela muito pequena da população. Então, um imposto que incide somente sobre a parcela considerada rica no Brasil teria um potencial arrecadatório muito baixo, muito limitado. Quando a gente fala em tributação no Brasil, o discurso de campanha acaba sendo muito diferente da prática do governo. E isso em qualquer governo, porque é até inteligente numa campanha de um candidato que ele se aproveite dessa imagem de pessoas ricas, que são pessoas sempre os outros, porque se ele propõe na campanha taxar os mais ricos, dessa forma vaga ele não vai perder eleitores, porque quase ninguém se considera rico. Mas na hora de implementar essa política é uma coisa muito mais difícil, porque isso afetaria quem, na verdade, não se considera rico, se considera de classe média, quem acha que não deveria pagar mais impostos. Uma proposta que teria apelo na sociedade, teria apoio massivo, seria taxar, então, esses considerados ricos, que seriam uma parcela pequena da população, mas que, por exemplo, seria parecido com uma proposta de taxação sobre grandes fortunas, por exemplo, mas acaba sendo uma proposta de difícil implementação, por causa principalmente dos interesses de grupos organizados que têm bastante influência no Congresso. Então, essa ideia de taxar os super ricos tem apoio na população, mas é de difícil aprovação no Congresso por causa da atuação dos grupos de interesse. Então, a implicação disso tudo é que a discussão em torno da reforma do imposto de renda ou da reforma de uma nova taxação sobre grandes fortunas vira uma constante no debate público, porque a população apoia taxar os ricos, mas acaba sendo uma tarefa politicamente difícil. A população apoia isentar a classe média, porque a classe média é um grupo que é visto como alguém que não deveria pagar mais imposto, mas também é uma tarefa de difícil execução, por uma questão orçamentária mesmo, porque a isenção da classe média acabaria comprometendo muito o potencial arrecadatório do imposto de renda. Então, essas principais demandas da população de taxar os ricos e isentar a classe média acabam nunca sendo completamente atendidas por causa desses fatores que eu mencionei. Então, essas principais demandas da população acabam não sendo atendidas. O desejo da população por mudança no imposto de renda, nos impostos de forma geral, acabam não cessando.